Olá, olá, o programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, para você acompanhar nossa jornada de hoje. Tem o Instagram, tem o Facebook, ou se você preferir ainda, o nosso canal no YouTube e as retransmissões, pessoal. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e mais tarde às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. E o nosso convite, a partir de agora, pela próxima hora, para você ficar com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala aí nas suas plataformas, em todas as suas mídias sociais. Interaja também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman e vamos conhecer então os participantes de hoje dessa nossa edição do Gente que Fala de terça-feira. Dr. Gilberto Natalini, médico ambientalista e secretário de Mudanças Climáticas aqui do município de São Paulo. Doutor Natalini, bem-vindo, obrigado por estar mais uma vez com a gente. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço a gentileza do convite, cumprimentar você, Mauro, cumprimentar a Zenilda, o Fausto Camunha, essa bancada ilustríssima que está aí junto com a gente e aqueles que estão nos acompanhando o programa. Obrigado. Seguindo aqui com as apresentações, Tiago Godoy. Ele é CEO e fundador da Papai Financeiro, é autor do livro Emoções Financeiras, também é palestrante, é colunista nessa área. Tudo bem, Tiago? Bem-vindo aqui com a gente. Bom dia, Mauro, Zenilda, bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa manhã. Muito obrigado pelo convite. Também na bancada urgente que fala de hoje, André César, cientista político, sócio da Rhodes Assessoria Legislativa. Como está, André? Bem-vindo mais uma vez com a gente. Boa tarde, bom dia, boa tarde. É um prazer estar com vocês. Realmente, vamos fazer um bom debate hoje aqui. Obrigado. Dr. Roberto Freire, advogado, ex-deputado federal, ex-senador da República. Tudo bem, doutor Roberto Freire? Bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Obrigado por colaborar sempre. Eu que agradeço ali, obrigado aí pelo convite e vamos fazer um bom programa, como disse ali o nosso cientista político. Vamos lá, gente. O nosso primeiro assunto aqui desta terça-feira no programa Gente que Fala, para análise de todos, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, deve enviar hoje à Procuradoria-Geral da República os indiciamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro, do ex-ministro Braga Neto e outras 35 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Agora, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, vai decidir se vai ou não denunciar os indiciados. Todos os 37 nomes constantes do relatório produzido pela Polícia Federal, são 800 páginas, né, foram enquadrados nos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa. André César, eu começo com você a respeito deste tema. Este momento aqui de envio de tudo que foi produzido pela Polícia Federal para a Procuradoria-Geral da República, o que esse momento significa politicamente? Olha, boa tarde de novo. De fato, é um momento importante da República Brasileira, da democracia. Eu acho, na minha avaliação, é algo muito importante, primeira coisa. E mostra realmente que aconteceram movimentos, digamos, não republicanos, não democráticos no governo, ao final do governo Bolsonaro, e você vai colocando isso. Agora, isso pode alimentar, de um outro lado, ainda mais a questão da polarização do país, né? Porque você conversa com bolsonaristas, quem apoia ou quem apoiava, não, isso não existe, isso é uma fraude, isso. Então, nesse sentido, você pode realmente piorar o quadro geral que já não está bom. E o próprio o governo Lula, já não está, digamos, num momento muito bom. E aí, a partir disso, um evento como esse pode realmente na verdade não pode, tende a alimentar um quadro pior para o país, né? A gente olhando o Uruguai, agora a eleição uruguaia,
a gente compara com isso? Não, realmente é diferente, é outra situação, realmente é muito ruim, mas temos que averiguar, temos que investigar, temos que apurar a fundo o que aconteceu. E, de fato, o que tudo indica é que realmente aconteceu algo muito sério. Doutor Roberto Freire, sua análise a respeito desse nosso primeiro tema. Então, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deve enviar hoje à PGR o relatório produzido pela Polícia Federal, com as 800 páginas, com os 37 nomes constantes dos indiciados, enfim. Ele pode fazer as denúncias, ele pode arquivar o caso, ele pode pedir novas diligências, enfim, existem várias possibilidades aí nesse momento. A sua análise a respeito de tudo, doutor Roberto Freire? Olha, é a consequência natural do que ocorreu, nesse país. Muitas vezes, quando me perguntam, eu digo, olha, desde que Bolsonaro iniciou o seu governo, ele flertava com limites do ponto de vista democrático. Ele criou a ideia, junto com muitos dos seus seguidores, que havia na Constituição um artigo que permitia uma intervenção militar para definir novas regras na relação dos três poderes e criando até um poder superior ao poder dos três da República, que é o 142. Que era, evidentemente, uma estultice, um absurdo, até porque aquilo foi algo que colocamos na Constituição, prevendo uma certa intervenção a chamado dos três poderes, não algo independente, a chamado dos três poderes, mas vinculado a questões de ordem pública, não de ordem política. Mas ele criou esse mecanismo, insulava a população, seus seguidores, manifestações seguidas frente dos quartéis, um ridículo desfile de tanques na esplanada dos ministérios. Tudo isso aconteceu. E, no final, aconteceu o mais grave, que alguns generais ligados diretamente ao próprio presidente da República se reunindo e articulando e planejando um golpe de Estado a partir desse uso da intervenção militar do artigo 142. Tudo isso aconteceu, vigílias à frente dos quartéis. Ninguém agora pode bancar o ingênuo de dizer que não houve riscos de você ter um golpe de Estado nesse país. Inclusive um golpe meio tradicional, nem muito um golpe já modernizado, como aconteceu em algumas outras democracias. Agora, cabe à justiça, sem dúvida alguma, analisar isso até para que isso não mais aconteça, não ficar apenas naquilo de dizer que não mais aconteça e os que pretenderem utilizar desses desvios antidemocráticos não serem punidos. Agora, há problemas nisso. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem exercido, nessa sua atribuição de analisar esses atos antidemocráticos, ou essas tentativas, de uma forma que foge um pouco à própria Constituição brasileira e o ordenamento jurídico. O Supremo é a última instância. O Supremo pode ser primeira no caso do chamado fórum de privilegiado, mas quando acontece qualquer evento, a justiça, inclusive, para exercer a possibilidade da ampla defesa, que é um requisito constitucional fundamental, ela tem que ter as suas instâncias, os seus graus de recurso, para que possa se exercitar essa ampla defesa. Infelizmente, no Brasil, nós estamos com um processo que foi aberto no Supremo e que julga em primeira e última instância. Muitas vezes, nem o direito de defesa minimamente se realiza. E, ao mesmo tempo, nesse episódio, há uma notícia crime de uma tentativa até de assassinato de autoridades da República, o próprio ministro Alexandre de Moraes.
E, no caso aí, é evidente que o bom senso indica que ele não possa, minimamente, participar deste processo, até porque ele é uma das vítimas. Com esses resguardos, evidentemente que a Procuradoria-Geral da República tem que exercer o seu papel e que depois a Justiça exerça aquilo que é esperado pela sociedade, que isso não mais aconteça em nosso país. Doutor Natalini, sua expectativa a respeito desse momento, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo deve enviar os indiciamentos, né, por tentativa de golpe de Estado, envolvendo aí os 37 nomes que estão no relatório. Olha, Mauro, na era do governo Bolsonaro, a gente todo dia sentia um cheiro no ar, um cheiro de golpe, um cheiro de passa-moleque na nação. Né? O governo dele foi mais ou menos assim. E agora os fatos estão mostrando, por uma investigação, as notícias que nos chegam, a gente investiga também, vai atrás, conversa com as pessoas, que aquele odor de golpe que a gente sentia sempre no ar tinha local, vinha de alguma coisa podre. Como o bolsonarismo é uma barbárie podre. O bolsonarismo é uma coisa que eu não consigo imaginar no século XXI as ideias que exalam, né, do bolsonarismo e os atos, mas estão aí. Então, eu espero, sinceramente, como são fatos, que se dê direito de defesa, tá certo? Mas que se julgue dentro dos preceitos legais e que se puna. O grande problema do Brasil é que é um país da impunidade. O sujeito faz tudo errado e, no fim, ele sai numa boa e volta a dar ordem. Eu espero que não aconteça com esse fenômeno golpista, que tudo leva a crer que é real, o que aconteceu com o Petrolão. O Petrolão foi a maior roubalheira que o Brasil já teve na história do país. E depois, por distúrbios jurídicos, erros jurídicos de encaminhamento, acabou sendo relevado tudo. E os ladrões, os bandidos que roubaram o erário público estão aí mandando no Brasil, como se nada tivesse acontecido. Eu espero que com esse fenômeno do golpismo, a gente não repita a impunidade que aconteceu no Petrolão. Agora, para terminar, essa história de que uma coisa puxa a polarização, nós já estamos muito cheios dessa história de polarização. O país não suporta mais isso. A maioria dos brasileiros não estão jogando. Existe um fã-clube de um lado, um fã-clube do outro, e a massa de brasileiros no meio é vítima dessa toxicidade que essa polarização produz. Então, em nome da polarização, nós não podemos relevar, não podemos passar por cima nem de roubalheira e nem de tentativa de meia dúzia de doido querer destruir a democracia brasileira, que nós que estamos aqui, muitos de nós que estamos aqui, lutamos até com a própria sacrifício da liberdade para conquistar. Nós temos que consertar a democracia, trocar o pneu do carro com o carro andando, dentro do processo democrático, que é a minha maneira de ver. Tiago Godoy, sua análise, suas impressões. Olha, eu acredito que tudo que foi levantado como informações deve ser apurado, e à medida que é comprovado, né, está sendo levantado ou não comprovado, as medidas têm que ser tomadas. Né? Eu concordo que a gente não pode estar num país onde esse tipo se for comprovado, né, esse tipo de ação seja desenvolvida. É uma ameaça à democracia, né, e a gente, numa democracia tão frágil, precisa realmente, minimamente aqui, fortalecer e, como o colega mencionou, punir, né, os envolvidos em um ato de ameaça à democracia. Acho que é a minha contribuição aqui a esse caso. Próximo tema, programa Gente que Fala, edição de terça-feira, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Copos, no Centro-Oeste paulista. Gente, o documento final da COP29, a Cúpula do Clima das Nações Unidas, que aconteceu
há poucos dias no Azerbaijão gerou grande frustração em especialistas e em parte das autoridades. É o seguinte, é que o objetivo principal, né, gente, do encontro era a definição de um fundo de financiamento para combater a crise climática. E o valor definido para esse caixa é menor do que um quinto do valor calculado como necessário, sendo que a negociação acabou criando ali um clima azedo, né, entre os países ricos e as nações nas regiões mais vulneráveis, né? O próximo encontro será aqui no Brasil. O país vai sediar a COP30 em novembro de 2025, em Belém, no Pará. Doutor Natalini, eu destaquei aqui no início sobre essa frustração em especialistas, em parte das autoridades também. Está frustrado, doutor Natalini, com o resultado da COP29? As duas últimas COPs, Mauro, foram um desastre para a humanidade. A COP de Dubai, eu estive lá ano passado, o presidente da COP, numa grande assembleia geral que teve lá no meio do evento, falou que ninguém provava que o petróleo causava o aquecimento global, que o petróleo, isso aí estava ainda em discussão. O presidente do evento, que era o presidente de uma petrolífera lá dos Emirados Árabes. E agora, no Azerbaijão, que é uma petrorepública, vamos chamar assim, se tirar o petróleo deles, eles não sabem o que vão fazer, eles também, quem dirigiu a COP atualmente, nesse ano, foi também o pessoal da indústria petrolífera. Então, a indústria petrolífera e os ramos econômicos, que ela é muito ampla, não é só a extração do petróleo e a venda, mas tem todo um mecanismo. O sistema econômico mundial, ele não quer, ele está jogando no abismo. Por quê? Porque todo mundo sabe que o problema existe, não é? Entre os cientistas é residual cientistas que sejam da teoria negacionista. E entre os políticos, eu acho, sinceramente, que todo mundo sabe o que está acontecendo e aqueles que negam o fenômeno negam por safadeza, por interesses outros imediatos que não são os interesses mais gerais da humanidade. Eu estou com uma... não vou me alongar, mas eu estou com uma listinha aqui, mês a mês, 2024. Janeiro foi o mês mais quente desde que se começou a medir temperatura no mundo. Janeiro de 24. Fevereiro, 37 milhões de africanos ficaram sem comida por causa de destruição da safra. Março, houve um recorde de aquecimento do oceano, a temperatura do oceano foi 21 graus em média, o que destruiu muitos corais, que é o alimento básico, né? Abril, teve a Ásia, o sul da Ásia, fechou escolas por ondas de calor. E vai por aí afora. Aí veio para o Brasil com os incêndios, Rio Grande do Sul, eu não vou me alongar para deixar os outros falarem também. Mas a COP, o que trata-se agora de investimento em dinheiro para mudar a matriz energética do mundo. Isso aí é urgente. A gente tem que arrumar uma forma de produzir energia para não parar o desenvolvimento, energia que não produza gás de efeito estufa. Para isso precisa de dinheiro, precisa de incentivo. E, junto com isso, você suprir os países pobres para que as pessoas não vão para a miséria absoluta e a fome absoluta, porque as mudanças do clima produzem. Por que o azeite está custando o que está custando? Porque lá no Mediterrâneo, no meio do ano, houve um calor tão intenso que as azeitonas murcharam. Então, a produção de azeite no Mediterrâneo e no norte da África, a produção de azeite teve um fracasso e o preço do azeite quase que dobrou. Isso é com tudo. Então, eu acho que a COP foi muito ruim. E um problema, para terminar, é que toda essa ruindade que teve lá e que teve em Dubai, que vem tendo ano a ano, vai desaguar tudo aquilo em Belém do Pará o ano que vem. A COP30 vai sair até tiro lá dentro. Vocês vão ver o que eu estou falando. Por quê? Porque o mundo inteiro vem para cá, para dentro da Amazônia, para discutir um problema, um trauma que não está sendo resolvido no decorrer desse período todo. Nós é que vamos aqui aguentar o baticum aqui em Belém do Pará. Espero que a gente seja preparado e que tenhamos massa crítica lá para ajudar as coisas a andarem melhor.
André César, por que essa dificuldade de obtenção de consenso mínimo, né, nesses eventos, nessas cúpulas do clima das Nações Unidas? A 29 não foi a única. Como superar politicamente todas as questões que não devem ter a interferência da política? A gente está falando de clima, uma situação que afeta a todos, da situação do jeito que está, né? Olha, a pergunta que eu faço de imediato, então a Nathalie pode me ajudar nisso, qual que é a função de uma COP? A COP tem sentido de existir? Uma COP 29, agora 30, no próximo ano aqui em Belém, todo mundo olhando para nós, comparando com o G20 produziu coisas mais efetivas do que a COP, agora em Baku, né? Então, nesse sentido, eu acho algo bastante discutível. Nós temos que realmente repensar, nós como sociedade, como países, tudo mais, temos que repensar o que está acontecendo. Esse é um fato básico, Mauro. E a partir disso, aí sim vamos trabalhar as questões. Claro, há interesses, você tem, por exemplo, Baku, né, Azerbaijão, petróleo, terra do petróleo, como que você vai fazer uma reunião para discutir o meio ambiente, não, onde o petróleo está lá, onde o petróleo é fundamental. Tem um autor, Daniel Yergin, que trabalha bem isso, e ele cita o Azerbaijão e Baku como, no início do século XX, como a capital mundial, era Nova York naquela época. Então, como que a gente vai trabalhar isso a partir de agora, né? O mundo mudou, nós temos outras demandas, né? Mas eu não sei se um evento como as COPs, e eu não sei, aí o Natalini foi muito otimista. Eu não sei como vai ser a COP30 em Belém, dada essa realidade, que daqui para lá, nós temos um ano pela frente, a coisa não vai avançar, a situação não vai avançar, o debate não vai ocorrer. E nós vamos viver isso daqui para lá, e realmente foi pífio. Na verdade, o que nós tivemos foi pífio o saldo final desse encontro mundial, dessa reunião. E a partir disso, você fala, o mundo está queimando, literalmente, né? O que faremos? Não sei. Doutor Roberto Freire, deputado, por que o consenso mínimo não tem saído? O que não tem, as demandas modernas, as demandas atuais relacionadas ao clima não tem cabido nas COPs, não só na 29, mas nas anteriores também, e uma expectativa que não é boa para a próxima aqui no Brasil? Olha, aqui a perspectiva daqui do Brasil vai ser bem dramática, talvez até pior do que no Azerbaijão, né? Porque aqui nós vamos ter o governo Lula iniciando processos de extração de petróleo na foz do Amazonas. E a reunião vai ser no Amazonas, onde se discute a questão do desmatamento. Então, você junta as duas questões, o de desmatamento, problema grave, carbono e tudo mais, e, ao mesmo tempo, da transição energética. Então, ali vai ter essa explosão. E nós vamos estar já em pleno governo Trump, que é um negacionista do clima. Agora, para que a gente não entre num pessimismo total, eu quero dizer que esse processo de transição não é um processo que uma geração veja tudo resolvido. Não, isso é um processo que é bem mais lento, leva anos. Você não vai transitar de uma fonte energética como o petróleo para fontes renováveis de uma hora para outra. Ao contrário, vai idas e vindas, e nós avançamos. É necessário ter uma visão crítica de que o Brasil já tem, e outros países também, gerado energias renováveis a ponto de você ter boas perspectivas. Se cometeu erros, inclusive, lá atrás. A Alemanha, em cima dessa ideia dos ecologistas e dos verdes, partido político alemão, fechou as usinas nucleares. E a gente sabe que aquilo é uma alternativa.
e está avançando o conhecimento, inclusive, para transformar a energia nuclear a partir da fossilização e não da explosão. Então, esse processo da fusão, fossilização, cogismo algum, da fusão. Bom, eu estou com isso tudo querendo dizer que nós precisamos, talvez, pegar uma ideia, e isso me veio à mente, porque a China começa a tentar querer recuperar alguns dos seus desertos, tentando criar uma floresta num plantio, um grande projeto de transformar um deserto em floresta, num projeto que foi apresentado pela presidente atual do México, de criar um grande fundo para começar a reflorestar áreas desérticas ou que estejam nesse processo. E eu me lembro muito da caatinga nordestina, né, que poderia ter no Brasil um grande projeto de reflorestamento. E eu falo isso aí numa grande figura, que é um dos grandes lutadores há muito tempo, o nosso amigo Natalino, que é ele um reflorestador individual, mas é um reflorestador. Então, se o mundo entendesse que essa experiência que a China faz, e eu acompanhei isso, vendo como eles estão fazendo, isso é uma possibilidade. A genialidade humana, cabe pensar isso e realizar. É um projeto, custa muito, mas é um projeto, não é entregar dinheiro para evitar que se desmate, não. Vamos reflorestar, vamos começar a agir também no positivo e não apenas tentando evitar que se promovam atentados a um ambiente sustentável. Então, é nesse sentido que eu digo que eu não quero perder o otimismo. A gente precisa também ter um pouco de paciência. As mudanças históricas não são feitas por um simples desejo. É uma luta política que envolve grandes interesses e que não são fáceis de ser superados. Vamos seguir, gente, com o programa Gente que Fala. Vamos mudar de assunto, deixar aqui um pouquinho de lado a questão do meio ambiente. Vamos falar de economia, vamos falar do bolso do governo, né? Sempre generoso aí com os gastos. O Brasil esperando o pacote de corte de gastos aí para ver como é que vai ficar a nossa economia. Olha, gente, os deputados federais Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, Kim Kataguiri, do União aqui de São Paulo, e Júlio Lopes, do PP do Rio de Janeiro, também estão coletando assinaturas para protocolar uma PEC de revisão de gastos alternativa à proposta que será apresentada pelo governo. A expectativa é que o pacote do governo inclua o limite do crescimento do salário mínimo e dos ganhos dos servidores, além de alterações nas pensões dos militares. Algumas das propostas dos deputados, esses de oposição, que estão apresentando essa proposta alternativa, então, algumas dessas propostas diferem das do governo em relação a mudanças nas regras do abono salarial, nos benefícios vinculados ao salário mínimo e nos gastos tributários do governo. A gente está aqui na expectativa de longo tempo, longa data, aí, aguardando a divulgação do pacote do governo. Qual é o sentido de ter uma PEC de revisão de gastos alternativa apresentada aí pelos deputados? Nesse momento em que é só expectativa, não sabemos exatamente o que o pacote do governo vai incluir. Doutor Roberto Freire, qual que é o sentido, então, nesse momento, dessa PEC de revisão dos gastos de forma alternativa ao que está sendo proposto pelo governo, sendo que a gente nem sabe exatamente o que o governo está propondo, porque não foi apresentado? Sim, até porque o governo tem, a partir dos próprios presidentes da República, uma posição contrária a corte de gastos. O grave de tudo isso é de que nós temos um governo que acha que gasto é investimento. Então, com essa mentalidade, nós vamos ter dificuldade, até porque vem com consignas de que isso é neoliberalismo, que isso daí é algo que vai contra interesses da economia brasileira, quando é exatamente o inverso. Nós já experimentamos isso. Dilma foi também empichada exatamente por ter dado prosseguimento a essa matriz econômica do PT, que nos levou à maior recessão, talvez, da história econômica brasileira. Então, nesse sentido, acompanhar
essa discussão de que vai haver corte de gastos deve ser um trabalho muito difícil, porque nunca vi tão demorado. E o Brasil tenta fazer tudo isso através de emendas constitucionais, quando a emenda parece que vem para poder retirar direitos, normalmente muito vinculados a setores da área do trabalho. Não tem, por exemplo, algo que seria fundamental para a economia brasileira, isso sim, fazer uma avaliação dos incentivos, dos subsídios, dos benefícios que há muito tempo, por vários governos, vem se dando para a economia brasileira e que muitas vezes, quando vamos ver, evidentemente não tem trazido nenhum benefício para a economia do nosso país. Tem exemplos concretos. Se descobriu agora, até porque o Haddad soltou uma lista de pessoas beneficiadas que não têm por que ser desoneradas, é um subsídio evidentemente equivocado, não tem nenhuma justificativa, e isso não é apenas aquilo que foi apresentado por Haddad. Isso é de uma enormidade de mais ou quase R$1 trilhão. Não é pouca coisa. E isso não precisa de nenhuma PEC. Precisava de coragem do governo de enfrentar algo que pode nos trazer um desastre econômico se não for enfrentado com a devida coragem e com substância. Vamos falar sobre esse pacote não, essa PEC, né, Proposta de Emenda à Constituição de Revisão de Gastos, que entra de forma alternativa à proposta que será apresentada pelo governo, que a gente tem uma ideia, né, do que pode ser, mas exatamente não foi apresentado. Qual é o sentido de uma PEC para isso, diante de uma situação que a gente ainda desconhece, né? Mauro, a gente tem uma ideia, mas a gente não sabe o que é. A gente não sabe ainda o que vai ser. E o Roberto Freire sabe muito bem, ele conviveu no Congresso, sabe bem como funciona isso. E o PT, particularmente, o presidente Lula, inclusive, personalmente, ele não tem uma vocação para corte de gastos. Isso é muito complicado. Isso leva ao ministro Haddad a apanhar. Ele apanha muito. O Haddad está apanhando dentro e fora do governo, com as ideias, com as propostas, com as proposições, o que seja, né? Agora, nós temos que ver o que vai sair a partir disso. E não é fácil. Você vai apresentar um pacote, pum, chega no Congresso. Como que o Congresso vai trabalhar isso? Eu escrevi sobre isso ontem, inclusive, segunda-feira. Eu vejo com muito receio, com muita temeridade. A gente não sabe para onde vai esse caminhão. A gente não tem ideia para onde caminha esse negócio. Mas não é uma coisa da vocação do petismo. Então, a partir disso, o que vai ser? Não sei. Pode não sair nada. 70 bilhões de corte, 50, 40, 30, o que seja. Vai ser muito complicado, vai ser um cavalo de batalha montado já, e a partir disso a gente vai ter dificuldade para avançar nesse negócio. Agora, é importante você trabalhar isso. Você não pode deixar mais... tem BPC, tem Bolsa Família, você tem o salário mínimo, os militares... tem que discutir muito a fundo, não pode ser nada assodado, e me parece hoje, Mauro, que está muito assodado esse debate. Quero ouvir o Tiago Godoy sobre esse tema, porque o Tiago ele lida aí no dia a dia com a educação financeira, né? E a gente tem um efeito pedagógico ruim, né? Quando os nossos governantes gastam além da conta, né? Você tem que, claro, no dia a dia administrar as coisas como a gente costuma olhar para a nossa conta bancária, né? Entrou a receita, você faz a despesa, senão você está no vermelho, né? Enfim, acho que a gente não tem... Doutor Natalini, como é que a gente vê essa... Você me permite acrescentar uma única coisa que é muito em cima do que você está lembrando, é que, por exemplo, agora mesmo, o casal presidencial, Lula e Janja, apresentaram ao país uma cascata que eles construíram numa reforma na granja
na Granja do Torto, aqui em Brasília. Para quê? Ah, tudo bem, é um gasto pequeno. É verdade, em relação ao que nós necessitamos cortar, mas isso é uma demonstração completamente estapafúrdia. E vindo um governo que precisa fazer conta, fazendo gastos completamente desnecessários num momento como esse. Mas essa é a mentalidade que nós temos, é uma mentalidade que eu brinquei um pouco, dizer o seguinte, é de novo rico. Não é possível. O Brasil pode ser rico, mas não é novo, não. O Brasil já há muito tempo que vem sendo rico e tendo uma população tremendamente pobre. Doutor Natalini, o nosso dinheiro a gente toma conta, né? E olhe lá, né? Às vezes a gente dá as nossas escorregadas e faz um gasto que acaba excedendo o ponto das nossas receitas, né? Então, uma coisa é cuidar do nosso dinheiro, outra coisa é cuidar do dinheiro dos outros, né? Que é o caso do governo. Bom, eu vou pedir desculpa a vocês, porque eu sou gastrocirurgião, então de economia eu entendo pouco, né? Eu entendo bastante de cirurgia, mas a gente é brasileiro, então a gente vive aí as agruras do problema. O Roberto Freire falou, aliás, o Roberto Freire é uma figura que sempre me inspirou na minha vida, né? Uma pessoa assim, muito. É verdade mesmo. Então, ele falou da cascata da Granja do Torto, me lembrou a cascata que o Collor fez na casa da Dinda. Você lembra da cascata da casa da Dinda? A história se repete, né? O Collor de um lado, o Lula e a Janja do outro. Mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que nós estamos numa encalacrada, porque eu estava vendo hoje, os países mais pobres são os que têm as dívidas mais cruéis, as dívidas públicas mais cruéis. Porque os países ricos eles conseguem manobrar suas dívidas, né, como os Estados Unidos e outros, e vão fazendo de uma maneira que isso não impede o país de continuar vivendo. E para nós impede de continuar vivendo. A dependência dessa questão da dívida é muito grande. Somada a essa questão dessa falência, vamos dizer assim, econômica, nós temos também a desigualdade social que o Brasil, se não for campeão mundial, é vice. Ele está ali, ele está no páreo, ele é campeão. Né? A elite, não vou falar a elite, os setores econômicos do Brasil, porque tem a elite boa também, a elite séria, preocupada, que se dedica. A gente não, né, não pode botar tudo num balaio só. Mas setores da economia brasileira, em particular o setor financeiro, tem acumulado de uma forma, não só aqui no Brasil, no mundo, mas no Brasil em particular, é pornográfica a acumulação de dinheiro que essa gente tem. É uma coisa absurda, não tem controle, é uma coisa maluca. O enriquecimento de poucos, cada vez menos pessoas, grupos econômicos, número cada vez menores, pegando dinheiro de milhões e milhões e milhões que os brasileiros produzem. Né? Então, eu queria dizer assim, para terminar. Primeiro, é preciso ver essa questão do nosso modelo econômico, porque ninguém fala nisso. Entra a direita, entra a esquerda, entra a direita, volta à esquerda e volta à direita. Ninguém toca na ferida do problema de como a dívida pública vem sendo produzida e como ela está sendo paga. Quanto de orçamento brasileiro é desviado para pagar juros e amortização dessa dívida? Ninguém é um segredo, a gente não sabe direito, só os iluminados. E segunda questão que eu queria colocar, o Roberto Freire falou na questão de 1 trilhão aí com subsídios e com mamatas, tá certo? De certos grupos no Brasil que mamam nas tetas do imposto brasileiro. Eu não sei a quantia, ele falou dessa quantia, mas é o caso. É o que você sabe, porque você conhece bem e se dedica. É o caso de saber o seguinte: quem e como vai ser cortado. A corrupção no Brasil, eu vi um cálculo, depois eu gostaria que algum de vocês me confirmasse, que a corrupção leva por ano no Brasil, os ralos da corrupção, 200 bilhões de reais todo ano. Todo ano. Isso é o que eu ouvi falar. Será que é isso mesmo? Não dá para fechar pelo menos alguns desses ralos? Sim. Porque as emendas secretas é um ralo que a gente não sabe para onde vai. Então, eu acho que o governo vai cortar na saúde, vai cortar na educação, vai cortar na previdência. Quem vai pagar o pato, mais uma vez, é o povo pobre brasileiro, na minha opinião. Quero ouvir o Tiago, que diz isso. Doutor Natalini, né, que a gente falou aqui das cascatas, né? O doutor Roberto Freire falou, o senhor falou também. O grande problema das cascatas, né,
é que elas não são apenas quedas d'água, né? A gente sabe o sentido pejorativo que a cascata tem, é o caloteiro, é o cascateiro, o contador de piada, enfim, esse é que é o problema no Brasil da cascata também, né? Verdade. Tiago, vou fazer a seguinte análise aqui, a seguinte reflexão. Quando a gente olha para a nossa conta bancária, a gente tem que entender o que que a gente tem de receita, o que que a gente tem de despesa, para não fechar no vermelho o mês, né? Então, só que o que não acontece com os governos, né? Sempre gastam mais do que devem e vão aumentando o tamanho da dívida e vão aumentando o tamanho, né, do problema aqui para a economia brasileira. É mais inflação, é mais desemprego, enfim, tudo desanda. Olha, Perfeito, Mauro. Acho que a hum, análise aqui dos colegas foi muito assertiva. A gente tem aqui no Brasil uma cultura, né? E quando a gente fala de cultura, não é uma mudança de um dia para o outro, mas é uma mudança que tem que ser feita progressivamente. A gente não pode andar 3 casas para frente e voltar mais 4, senão a gente está andando para trás, né? E aí a cascata aqui realmente é muito icônica porque significa bastante da mentalidade que a gente tem aqui no Brasil, já há muito tempo, né? Lembrando que aqui no país a gente tem o maior spread bancário, segundo maior spread bancário do mundo, né? Para não dizer o primeiro é Madagascar, né? Aquela ilhazinha ali no República sudeste, Malgache. lá no sudeste da África, né? Então, o Brasil, que tem uma economia desse tamanho, um porte desse tamanho, uma população desse tamanho, é um país onde a gente tem um juros altíssimo e um spread bancário gigantesco, como os colegas já falaram aqui, né? É a população mais pobre que vai pagar o pato. Então, a gente precisa sim ter austeridade na hora de gastar, a gente tem que se segurar as contas e, por mais, né, uma cascata, né, como foi dito aí, faz diferença, é demonstração, né, de visibilidade, é demonstração de cultura. Então, eu só acredito vendo, né, esse pacote tem que ser apresentado, tem que ser, mais do que isso, implementado, né, porque não adianta apresentar também e não implementar, mas a mudança de cultura ela tem que estar em todos os setores, tem que estar na política, tem que estar na economia, tem que estar no setor público e no privado, e isso vai da mentalidade nossa, né? Lembrando que o brasileiro, na média, né? Não estou generalizando aqui, mas a gente tem essa cultura da ostentação, né? De gastar um dinheiro que não tem, de se endividar, de parcelar tudo em 12 vezes, de viver ali, né? Com um número, com a conta negativada. Temos aí mais de 71 milhões de inadimplentes aqui no Brasil, mais de 80% da população endividada. Então, é uma questão de geração de cultura, é um debate longo, mas é um debate que precisa começar e começa nas pequenas coisas, que é segurando aí os gastos para a gente conter aí o mínimo, que já estamos cansados disso, né? Tiago, a gente vai seguir aqui no próximo tema com você, porque está chegando a hora, né? A Black Friday é uma data comercial de origem americana que acontece no dia seguinte ao Dia de Ação de Graças, é na última sexta-feira do mês de novembro, ou seja, já é a próxima sexta-feira. Nos Estados Unidos, os descontos oferecidos pelos lojistas são muito bons, né? São coisas assim absurdamente os preços são absurdamente baratos, né? Uhum. O tamanho dos descontos que eles dão lá. Mas e aqui no Brasil? Aqui no Brasil tem isso, né? As promoções atraem muita gente, só que precisa tomar cuidado para não se deixar enganar pelos falsos descontos, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter na hora de comprar na Black Friday brasileira para não cair em cascata, Thiago Godoy? Perfeito. Ótimo essa cascata. Acho que no Brasil a gente tem essa Black Friday aí que é duvidosa, né? Também tem lugares onde você encontra sim descontos, mas a gente está usando isso já há alguns anos para poder maquiar um desconto que não existe, né? E aí acho que a regra básica aqui para qualquer pessoa é se antecipar na hora de procurar, né, o que vai querer comprar e realmente fazer a pesquisa sobre o quanto custa aquele bem, aquele produto que você quer comprar. A gente não faz isso, porque na verdade aparece a promoção, o desconto parece muito atrativo e a gente esquece que se a gente compra, entre aspas, um produto de 1.000 por R$ 500, a gente não está deixando de gastar 500, a gente está gastando 500, na verdade, né? Então, sempre falo sobre o consumo planejado. Não é hábito ainda no Brasil, mas ajuda qualquer família, independentemente da renda. É você ter
um planejamento de quanto que você vai gastar naquele mês ou até naquele ano, se for possível, você ter uma noção de teto de gastos, né? Estamos falando disso aqui, mas teto de gastos apresenta para a família também. Quanto que você tem de gasto no mercado, quanto você tem de gasto na sua alimentação, na saúde, na educação, na roupa, né? Na coisa que você vai comprar ali, no lazer. Então, quando a família está um pouco mais organizada, ela tem noção, por exemplo, que quando ela vai comprar uma geladeira, ela já se planejou antecipadamente, ela já olhou o preço da geladeira, ela já fez essa comparação. A facilidade que a gente tem na internet hoje é muito maior do que era há alguns anos atrás, né? A gente consegue olhar para vários lojistas ao mesmo tempo, comparar preços no mesmo dia, a gente faz uma pesquisa muito abrangente. E aí essa pesquisa prévia é muito importante, porque na hora que entra a Black Friday, aí os descontos a gente fica um pouco fica meio perdido, né? Agora, se você está aqui no meio da Black Friday olhando os descontos, o mínimo que eu acho que pode ser uma dica também importante é você olhar esse produto em outros lugares, realmente comparar, porque o que acontece muito é você se seduzir naquela loja que fez um investimento alto em tráfego pago, né, que a gente sabe hoje que a pessoa que tem um bom investimento na internet, ela consegue chegar no seu celular, e aí o acesso é muito rápido, é imediato, seduz a pessoa que está desavisada ali, acha que está pagando um desconto de 80%, quando ela vai ver, ela não está ganhando desconto nenhum, ela só está comprando uma coisa ali, sendo enganada, né? Então, acho que é importante você ter essa consciência, minimamente comparar os preços. Tiago, num país onde a educação financeira é complicada, é difícil aqui no Brasil, né? Muita gente não tem essa preocupação com a educação financeira. A Black Fraud, vamos dizer assim, porque esse termo pegou nos últimos anos, acaba funcionando melhor, porque vai encontrar gente que não tem a noção exatamente do que está acontecendo, se o desconto existe, se não existe, se é a metade do dobro do preço. Essa frase também pegou aí nos últimos anos. A gente tem, né, uma cultura imediatista. Tá? O Brasil, a América Latina como um todo, mas o Brasil se destaca ainda mais de ser um país onde existe uma cultura imediatista, uma cultura de consumo, uma cultura de redes sociais também. Por um lado, isso é positivo, mas por outro lado, nós somos muito entusiastas da tecnologia e a gente entra muito nessa coisa da rede social e a gente já tem estudos que fazem essa comparação, esse cruzamento de dados de uso de rede social e de cultura da ostentação, que, né, retomando até o papo que a gente veio no outro tema, a gente tem essa cultura da ostentação e isso está se transformando em algo alarmante em todos os lados. A gente pode, por exemplo, observar o fenômeno aí das apostas, que desse ano de 2024 cresceu absurdamente, é reflexo dessa cultura imediatista, é reflexo dessa vontade de enriquecer rapidamente e de acessar bens de consumo que estão além da sua capacidade de pagamento. Acho que todo mundo quer ter coisas boas, consumir. O consumo né, se for planejado, se for equilibrado, obviamente ele realiza as pessoas, ele é importante, ele movimenta a economia, claro que ele é essencial. Agora, o que está acontecendo hoje está no nível patológico, né, gente? A gente está realmente vivendo aí, as famílias, e principalmente as famílias vulneráveis, estão vivendo uma calamidade, perdendo tudo por estarem aí apostando todos os dias, consumindo sem nenhum planejamento. Eu tenho a oportunidade de rodar o Brasil inteiro em palestras, em treinamentos, em empresas principalmente, de norte a sul, leste a oeste. A gente está vendo aí os colaboradores nas empresas endividados, seja por consumo excessivo, seja por jogos de apostas, e que estão pedindo afastamento do seu emprego, adiantamento, ou estão enrolados ali no crédito consignado, não conseguem sair desse ciclo vicioso. Então é urgente, sim, a gente falar desses assuntos, trazer essa cultura da visão de longo prazo, da austeridade, né, de baixar um pouco a bola, sem se preocupar muito em ficar mostrando ali o que não pode pagar. E isso é uma questão cultural, precisa estar nas escolas, precisa estar nas famílias, precisa estar nas empresas também. Esse debate é um assunto importante que a gente tem que trazer. Precisaria também ensinar muito ao presidente da República, porque ele não tem nenhuma educação financeira, que é um exemplo
Você está falando aí de que o endividamento já é uma coisa muito absurda. O que é que o presidente Lula está propondo? É ampliar o consignado agora para a economia privada, ou seja, sem nenhum contrato com os sindicatos, algo programado, não, abrir o consignado. Então, a gente já viu uma vez o endividamento da família brasileira, que foi de uma forma absurda. Mas Lula acha que vai crescer o país com consumo e ele acha que é muito importante colocar dinheiro para que se consuma e não tentar aquilo que é fundamental, saber como é que poupa para haver investimento e crescimento econômico. Isso a gente precisa voltar a falar. Roberto Freire. Assina embaixo do Roberto Freire. É isso. Mas a educação financeira quer se dar na escola. A gente tem que dar a Lula. Perfeito. Vamos seguir aqui com as perguntas da nossa audiência. O tempo está já apertado aqui no final. Eu vou pedir muita brevidade para cada um, para as respostas. 20 segundos no máximo, tá bom, gente? André, Tá bom. a Giovana está com a gente aqui. Ela quer saber se no pacote de corte de gastos que o governo ainda vai apresentar, se vai ter corte nos auxílios dos políticos, como, por exemplo, o auxílio paletó. Não, esquece. Isso esquece. Só que vai ter a questão das emendas, né? Vamos ver se vão mexer com as emendas, né? Que o doutor Freire sabe muito mais que eu. Vão cortar as emendas ou não? Esse é o ponto. Mas o auxílio paletó e afins, esquece. Nataline, a pergunta do Jaime aqui para você. Em que medida o catalisador automotivo contribuiu ou não para a melhoria da qualidade do ar na cidade de São Paulo? Quando ele fala do catalisador automotivo, é o catalisador dos escapamentos dos automóveis, né, Nataline? Contribuiu muito, muito, Jaime. Contribuiu demais, diminuiu muito a emissão não só de gás de efeito estufa, como também de particulados. Inclusive, a nossa grande luta foi, durante muito tempo, ampliar os catalisadores para as motocicletas, que não tinham, e são 1.600.000 motos. Agora, algumas já saem de fábrica com catalisador, mas ainda é muito importante o catalisador. Tem gente que não acredita, mas uma moto polui sem catalisador, polui mais do que um ônibus, né? Não, eu acho que digo um carro, né? Ônibus é o rei da poluição, viu, mestre? Por causa do diesel. O ônibus ganha de todo mundo. Tiago, o Dorival também está aqui com a gente e ele pergunta assim: o que vale mais a pena, guardar dinheiro o ano inteiro para comprar na Black Friday ou comprar durante o ano normalmente, né? Esses descontos da Black Friday fazem realmente diferença? Os questionamentos aqui do Dorival. Legal. Se a pessoa pesquisa antes, consegue levantar quais produtos que ela quer, planeja esse consumo e espera a Black Friday, na hora que entra a Black Friday, ela consegue buscar esses produtos e aí achar esse produto com desconto, funciona muito. Porque existem sim produtos com desconto. Acho que é importante a gente colocar isso aqui, né? Não é porque é a Black Friday porque não tem desconto. Algumas lojas, alguns varejistas optam por fazer essa Black Fraud aí, mas alguns sim colocam desconto. Então, para o cara que é organizado e principalmente que vai poupando durante o ano, é maravilhoso, porque ainda sim o ideal, né, que seria a pessoa comprar ali à vista, ao invés de ficar também colocando esse dinheiro lá na frente, parcelando tudo, o que pode desestabilizar, né, a situação financeira. Então, se ela foi lá durante o ano, passou o ano poupando, chega na Black Friday, ela pode ter uma oportunidade muito boa. Eu mesmo faço isso. Eu faço minhas economias aqui para comprar algumas coisas que a gente quer durante o ano e faço esse trabalho de pesquisar. Dá um trabalhinho, você tem que ficar ali um tempo, mas você encontra, inclusive, coisas com bastante preço, com bom preço. Então, tem que fazer esse trabalhinho de comparar, ficar na internet para achar as melhores ofertas. Doutor Roberto Freire, pergunta aqui do Gilmar para o senhor. Vamos tentar entender o que ele quer dizer. Ele fala assim: no caso dos indiciamentos enviados pelo ministro Alexandre de Moraes, referentes ao golpe de Estado, é o nosso primeiro assunto aqui que a gente tratou. Eles seguiriam adiante se fosse concluída uma interferência externa vinda do ministro do STF? Não sei o que ele quis perguntar exatamente sobre essa interferência externa, se fosse concluída uma interferência externa. Olha, isso é um pouco de um fantasma que levantou aí pela eleição de Trump, de imaginar que vai interferir no Brasil, isso vai mudar
o entendimento de Supremo da política brasileira em relação a Bolsonaro, porque é amigo de Trump. E, olha, isso é uma bobagem. Não vai haver coisa alguma, salvo se os Estados Unidos quiser punir um funcionário seu por ter praticado talvez uma fraude no ingresso de um fugitivo ou de um golpista brasileiro, coisas que estão envolvidas nesse processo. Claro que Trump pode achar ruim o que ele quiser, mas é evidente que o Brasil é soberano o suficiente para não se submeter aos desígnios do governo norte-americano. Então, isso é uma bobagem. O que pode e o que é importante acontecer é que a justiça brasileira tenha cuidado para não cometer erros e equívocos que justifiquem depois possíveis nulidades. Ela tem que voltar e nós precisamos ter um Supremo que comece a ter juízes que não falem na imprensa, falem nos autos, que deixem de tomar atitudes individuais e comece a agir como um poder, um plenário, e que comece a se cingir no que diz a Constituição. Nós precisamos ter estabilidade jurídica, nós precisamos ter segurança jurídica, nós não podemos continuar com o Supremo sendo o proscênio da política brasileira. A política tem que se concentrar no Congresso e no Executivo. A Justiça cuide da Constituição. Isto é que é fundamental para o Brasil. Ponto final na nossa edição do programa Gente que Fala de hoje, terça-feira, e o agradecimento a todos aqui pelas participações. Dr. Gilberto Natalini, médico, ambientalista, ex-secretário de Mudanças Climáticas do município de São Paulo. O Tiago Godoy, CEO e fundador da Papai Financeiro. Ele é autor do livro Emoções Financeiras, é também palestrante e colunista. O André César, cientista político, sócio da Rode Assessoria Legislativa. Dr. Roberto Freire, advogado, ex-deputado federal, ex-senador da República. Mais uma vez, muito obrigado a cada um de vocês. A gente espera revê-los em breve. Um abraço a cada um aqui da nossa equipe do programa Gente que Fala, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, e o jornalista Fausto Camunha, o nosso diretor-geral. Você sempre aí do outro lado, espectador, internauta, ouvinte, a razão da nossa presença, por aqui. A gente volta amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, e pelos demais canais de transmissão. Obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.